A porta da sala de jantar bateu com tanta força que o lustre tremeu. António inspirou fundo, sentiu o cheiro a mar e a rosas do jardim que entrava pela janela aberta do chiado, e disse as palavras que ensaiara durante 30 anos. Sou gay. Sempre fui. E não consigo mais viver esta mentira. Maria deixou cair o copo de vinho tinto. O líquido espalhou-se pela toalha branca como sangue. Ela não gritou. Apenas olhou para ele como se o visse pela primeira vez em 3 décadas de casamento. João, sentado na ponta da mesa, levantou-se devagar. Tinha 28 anos, era alto como o pai, mas os olhos eram da mãe, verdes, frios quando zangados. Tu destruíste-nos, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Durante 30 anos fingiste, humilhaste a mãe todos os dias, e agora vens com esta. Agora que eu próprio. Parou. Engoliu em seco. António sentiu o coração parar. Agora que tu próprio o quê, João? O silêncio durou uma eternidade. João riu-se, um riso seco e cortante. Agora que eu próprio sou gay, pai. Mas ao contrário de ti, eu nunca vou assumir. Porque tu acabaste de me mostrar o preço. Maria soltou um gemido abafado e correu para o quarto. O som da porta a trancar foi o segundo estrondo da noite. António ficou ali, de pé, com a sensação de que o chão se abria sob os seus pés. Durante meses imaginara rejeição, lágrimas, talvez até ódio. Nunca imaginara isto, que o filho, o seu único filho, carregasse o mesmo segredo, e que o culpasse por ele. Na semana seguinte a casa tornou-se um campo minado. Maria dormia no quarto de hóspedes, falava apenas o necessário, olhava para António como se ele fosse um estranho que ocupava o corpo do marido. João saía cedo para o hospital, era interno de cardiologia no São José, e voltava tarde, trancava-se no quarto. António tentou falar com ele. Bateu à porta 1, 2, 10 vezes. João, por favor. Precisamos de conversar. Do outro lado, apenas silêncio ou música alta. Uma noite, já tarde, António esperou no corredor. Quando João chegou, cheirava a álcool e a mar, tinha estado na docas com os colegas. Deixa-me passar, disse o filho, sem olhar para ele. Não. Não até falarmos. João empurrou com força contra a parede. Falar do quê? De como destruíste a mãe. De como me fizeste odiar o que sou. Durante anos pensei que era uma fase, que ia passar. Depois vi-te feliz pela primeira vez em anos quando começaste a sair à noite, para reuniões de arquitetura. Sabia. Sempre soube. E odiei-te por me teres transmitido isto. António sentiu as lágrimas quentes. Eu não transmiti nada. É o que somos. Não, João cuspiu a palavra. Tu escolheste esconder. Eu vou escolher apagar. No dia seguinte Maria pediu o divórcio. Assinou os papéis sem olhar para António. António mudou-se para um teu no Barro Alto. As paredes finas deixavam entrar música de bares, risos, vidas que pareciam mais leves que a sua. Comprou uma cama nova, um sofá cinzento, e tentou começar do 0 aos 52 anos. Conheceu Luís numa tertúlia de poesia no Teatro São Luís. Luís tinha 48 anos, era professor de história, divorciado, 2 filhas adultas que sabiam e aceitavam. Beijaram-se pela primeira vez numa rua estreita de Alfama, com o Tejo ao fundo, e António sentiu-se vivo pela primeira vez na vida. Contou a Luís sobre João. Ele vai voltar atrás, disse Luís, acariciando-lhe o cabelo. É novo, está assustado. Ele disse que prefere morrer a assumir. Luís ficou em silêncio. Sabia que algumas feridas não saram com palavras bonitas. No hospital, João trabalhava turnos de 24 horas para não pensar. Namorava em segredo com Miguel, um enfermeiro de 30 anos que queria assumir, queria morar junto, queria uma vida normal. João recusava. Não percebes? Se eu assumir, vão dizer que é genético, que o meu pai me contagiou. Vou perder o respeito dos colegas, da família da minha mãe, de tudo. Miguel tentou durante meses. Depois cansou-se e terminou. Uma noite, António recebeu uma chamada do hospital.
João tinha colapsado no corredor depois de um turno de 36 horas. Overdose de ansiolíticos. Não letal, mas suficiente para assustar. Antônio correu para o São José. Encontrou o filho na cama, pálido, com soro no braço. Saí daí, disse João, voz fraca. Não quero ver-te. Eu sou teu pai. Tu és o motivo disto. Antônio sentou-se na cadeira de plástico. Quando eu tinha a tua idade, o meu pai disse-me que preferia ver-me morto a paneleiro. Casei com a tua mãe uma semana depois. Tive-te. E todos os dias morri um pouco. Não quero isso para ti. João virou a cara para a parede. Demasiado tarde. Maria apareceu no quarto uma hora depois. Olhou para Antônio como se ele fosse veneno. Ele tentou suicidar-se por tua causa. Não. Tentou por causa do mundo que nós criamos. Maria chorou. Pela primeira vez desde o anúncio, chorou nos braços do ex-marido. João teve alta uma semana depois. Mudou-se para a casa da mãe, em Cascais. Deixou de atender as chamadas do pai. Antônio afundou-se. Parou de sair com Luís, parou de rir, parou de viver. Passava as noites a rever fotografias antigas, João aos 5 anos no colo, João na formatura do secundário, João com o primeiro jaleco branco. Decidiu escrever uma carta. Escreveu durante 3 dias. Meu filho. Durante 28 anos foste o meu maior orgulho e a minha maior desculpa para continuar a mentir. Quando disseste que preferias morrer a assumir, percebi que te roubei o direito de ser feliz antes mesmo de saberes o que eras. Não peço perdão. Peço apenas que não faças aos teus futuros filhos o que eu te fiz. Com amor, mesmo que não o queiras. Teu pai. Entregou a carta pessoalmente na porta da casa de Cascais. Maria recebeu-a, leu o envelope, e fechou a porta sem uma palavra. 3 semanas depois, João apareceu no apartamento do bairro Alto às 2 da manhã. Cheirava a álcool outra vez. Li a tua carta, disse, voz pastosa. 72 vezes. Antônio deixou-o entrar. Sentaram-se no sofá, em silêncio, durante 1 hora. Tenho medo, confessou João finalmente. Medo do que vão dizer no hospital. Medo do que a avó vai pensar. Medo de me tornar como tu. E o que é, como eu? Um cobarde que esperou meio século. Antônio respirou fundo. Então não sejas como eu. Sê melhor. João chorou. Chorou como não chorava desde criança. Antônio abraçou-o e sentiu o peso de todos os anos perdidos. No mês seguinte começaram a encontrar-se às escondidas. Cafés em Sintra, passeios na praia da Draga ao amanhecer, conversas longas sobre tudo e nada. João conheceu Luís. Gostou dele, sentiu ciúmes saudáveis de ver o pai finalmente feliz. Mas o passado não desaparece. A tia Conceição, irmã mais velha de Maria, descobriu tudo através de uma prima que vira Antônio e Luís de mãos dadas no Príncipe Real, contou à família toda. Começaram os telefonemas. Que vergonha, pecado mortal. O João vai ficar marcado para sempre. Maria, pressionada pela família conservadora do Alentejo, pediu a João que escolhesse, ou cortava com o pai, ou ela cortava com ele. João hesitou. Durante 2 semanas não respondeu às mensagens de Antônio. Numa sexta-feira à noite, Antônio recebeu outra chamada do hospital. Desta vez era mais grave. João tinha sido agredido à saída do turno, 3 homens, insultos homofóbicos, costelas partidas. Não sabiam se era por ele ou pelo pai, tanto fazia. A mensagem chegara. Antônio correu para o hospital outra vez. Encontrou João com o rosto desfeito, mas os olhos vivos. Eles gritaram o teu nome, disse João. Disseram que os filhos dos paneleiros são todos iguais. Antônio sentou-se na cama, tomou a mão do filho. Chega. Vamos assumir os 2. Juntos. João sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. 3 meses depois, Antônio e João deram uma entrevista conjunta à revista Visão. Fotografias dos 2 no sofá do bairro Alto, de mãos dadas. A manchete, pai e filho,
Saímos do armário juntos. Portugal dividiu-se. Uns chamaram os heróis. Outros chamaram os egoístas. No hospital, alguns colegas viraram a cara. Outros abraçaram João com mais força. Maria não foi à entrevista. Mas uma semana depois apareceu no apartamento com uma lasanha caseira e um abraço longo ao filho. Ainda não conseguia olhar António nos olhos, mas já conseguia estar na mesma divisão sem chorar. Luís mudou-se para o T1, que deixou de ser T1 e passou a casa. João começou a namorar de novo, desta vez sem esconder. Mas nem tudo foram finais felizes. A avó de João, já com 87 anos, teve um AVC quando leu a notícia. Morreu 3 dias depois sem voltar a falar com o neto. No funeral, no cemitério do Alto de São João, João colocou uma flor no caixão e sussurrou: "Desculpa, avó. Mas eu precisava de viver." António segurou-lhe o ombro. Um ano depois, António e Luís casaram-se numa cerimónia pequena na praia de São Pedro de Moel. João foi o padrinho. Maria estava na terceira fila, de óculos escuros, mas aplaudiu quando trocaram as alianças. Na festa, já à noite, João levantou o copo para um brinde. Brindo ao meu pai, que esperou 52 anos para ser feliz. E brindo a mim, que quase esperei para sempre. Todos riram. Todos choraram. No fim da noite, António e João ficaram sozinhos na varanda, a ouvir o mar. "Valeu a pena?" perguntou João. António pensou na avó morta, na mãe ainda ferida, nas cicatrizes que nunca vão desaparecer. "Valeu", respondeu. "Mas custou tudo." João assentiu. E agora a pergunta que ninguém conseguiu responder com certeza. Um pai tem o direito de sair do armário tarde demais, mesmo sabendo que pode destruir a família que construiu em cima da mentira. Verdade ou mentira? Responde nos comentários.